Deus já decretou algo novo sobre a sua vida. O interessante é quando você sente que está vivendo sempre o mesmo ciclo, quando você percebe que está sempre repetindo experiências passadas, formas de pensar, formas de ser, está sempre repetindo as mesmas coisas. O interessante é que a palavra de Deus está disponível, o Espírito de Deus está disponível, mas muitas vezes as pessoas procuram outros métodos e outras formas, de querer viver algo novo. E algumas coisas podem até funcionar, mas com limitações. Quando você se encontra com Deus, quando você encontra com o divino, quando você se encontra com o fator sobrenatural, então Deus não vai fazer apenas algo que é significativo para esse tempo em que nós vivemos. Mas Deus ele vai agir na sua vida nesse tempo presente e também Ele vai liberar, vai trazer liberações que vão ecoar para a eternidade, que quer dizer a sua vida espiritual. Se você entender que a sua vida é espiritual, eu vou falar sobre decretos aqui hoje. Deus vai mudar decretos. Eu vou liberar uma palavra de decreto, algo novo vai acontecer sobre a sua vida. A informação hoje está muito acessível, mas revelação e a manifestação da unção de Deus, o poder de Deus não vem só através de informação, ele vem através de um poder que é liberado. Eu falei para vocês já que milagres acontecem através da fé, da unção e também no ato soberano de Deus. Escute bem, uma oração de decretos. Uma oração de decretos, o que é isso? É você se conectar com Deus, você receber revelações de Deus, você receber palavras de Deus sobre a sua vida. Você não pode se limitar só ao físico, você não pode se limitar a sua situação, só pelas situações físicas. Porém, muitas vezes o físico ele está diretamente ligado ao espiritual. Então, eu quero falar com você aqui hoje uma palavra que Deus me deu, e eu vou orar com você aqui, e eu creio que algo poderoso vai acontecer. Deus estava falando comigo aqui sobre um decreto para algo novo. Um decreto de um rei, ele tem que ser cumprido. Tem uma expressão que diz: palavra de rei não volta atrás. Inclusive até mesmo o profeta Daniel, o rei gostava dele, mas por causa de um decreto, ele não pôde voltar atrás. E Deus livrou a Daniel dentro da cova. Você vê? Olha a importância dos decretos. Então, quando eu estou sentindo o poder de Deus, Deus está fazendo algo aqui nessa oração. Escuta bem. Quando Deus libera uma palavra na sua vida, aquilo é um decreto de um rei. Aquilo não pode ser mudado. Deus não mudou de opinião. Deus não mudou o decreto que Ele falou na sua vida. Agora, tem pessoas que por causa do tempo de espera, por causa do tempo de preparação, tem pessoas que por causa das situações contrárias, por causa das circunstâncias, tem pessoas que desistem, tem pessoas que param de crer, tem pessoas que acham que Deus já não vai fazer mais nada daquilo que falou. Sabe o que eu acho interessante? Eu posso dar o meu testemunho pessoal. Quando eu comecei a ter mais intimidade com Deus, eu não estava pedindo nada para Ele, apesar de não ser errado se você está orando e pedindo. Hoje em dia, algumas vezes eu já pedi também, mas a questão aqui não é essa. A questão é, eu lembro que eu só estava buscando a Deus e Deus começou a me fazer promessas. Deus começou a me fazer promessas. E depois você vai ver pela Bíblia que Deus é um Deus de promessas. Aqueles que tiveram relacionamento com Ele, aqueles que foram sinceros diante dEle, aqueles que andaram com Ele, Ele fez promessas para essas pessoas. Ele fez promessa, um exemplo bíblico, Ele fez promessas para Davi. Na verdade, Ele ungiu a Davi, e ele teve que esperar cerca de 17 anos para viver. Abraão era amigo de Deus. E Deus também fez promessas de coisas que eram impossíveis para ele. Coisas que são impossíveis para você. Se você andar com Deus, Deus pode mudar a situação. Agora, a nossa vida está nas mãos de Deus, mas tem muitas situações que é uma influência desse mundo caído, que quer atingir a nossa história. Mas quando nós estamos com Deus, Deus começa a nos guiar por caminhos que Ele tem para nós, nos proteger e fazer coisas novas.
né? Eu tenho falado com vocês aqui algumas vezes que, por exemplo, o que é a depressão? Basicamente a pessoa não tem um fato novo. E não é só um fato novo fisicamente ou externo. Isso também pode e ajuda, né? Ajuda também fatos novos externos. Mas talvez é uma nova forma de se enxergar, de ver quem você é, né? A Bíblia fala que nós somos filhos de Deus. A Bíblia fala que Ele chamou aqueles que estão em Cristo, são uma nova criatura, um reino de reis e sacerdotes. Se a morte reinou por causa do pecado de um homem, também a morte foi vencida, e a vida reina através de um único homem. Olha o que diz aqui em Romanos no capítulo... Vai colocando aí se você tem seu pedido de oração. Olha o que diz aqui em Romanos, no capítulo 5, versículo 17. Deus tem algo novo para a sua vida. Coloca fé nessa palavra, porque a unção está aqui. Coloca fé nessa palavra que Deus vai mudar a sua história. Através dessa palavra Deus vai te levantar. Através dessa palavra Deus vai te fazer promessas. Deus vai liberar revelações. Pessoas vão dormir, vão sonhar, vão ter visões. Vão receber poder de Deus na sua vida. Você vai ver o que Deus vai fazer através dessa palavra na sua vida. Escuta bem. Romanos 5,17 diz: se pela ofensa de um só e por meio de um só reinou a morte, muito mais aqueles que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, Jesus Cristo. Eu gosto dessa versão RC que diz que, porque se pela ofensa de um só a morte reinou por este, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Então em Jesus Cristo há um novo decreto sobre a nossa vida. A Bíblia está dizendo que nós temos a abundância da graça. Essa abundância da graça é o cuidado de Deus em tudo que nós precisamos para viver uma vida em plenitude, uma vida com o suprimento necessário dentro do propósito de Deus. Escute bem, uma fase não pode te definir. Deus tem uma fase em cada época da nossa vida. Deus tem uma fase. E tem fases que são necessárias. Algumas coisas precisam acontecer para que Deus realize os propósitos dele na nossa vida. José passou por fases. Ele passou por uma fase na casa do pai dele, onde ele contou os sonhos para os seus irmãos. Ele passou por uma fase de ir para a cisterna, de ir para o buraco. Ele passou por uma fase que já melhorou um pouco para ele. Ele começou a servir na casa de Potifar, começou a servir, e ali foi injustiçado, passou uma fase na prisão, mas também chegou à fase de governar. Você está vendo? E José também é um tipo de Cristo. E a Bíblia diz que Jesus, ele se fez pobre para que por meio da sua graça nós fôssemos enriquecidos. E esse enriquecimento é uma liberação para você viver tudo o que você precisa viver dentro do propósito de Deus. Eu declaro que todas as limitações que estão diante de você, que te atrapalham a viver o propósito de Deus, seja uma limitação espiritual, seja uma limitação emocional, seja uma limitação física que te atrapalha a viver o propósito de Deus, seja uma limitação financeira, seja uma limitação nos relacionamentos, Deus está destruindo todas essas limitações agora. Escute bem, uma oração de decretos, ela nos coloca em contato com uma realidade espiritual. Deus já decretou algo novo. E quando Deus decreta algo novo, escuta bem, escuta o que eu vou te falar aqui. Não tem nada nem ninguém que pode revogar o decreto de Deus. Só se você desistir, né? Ou só se você, né? Se você abrir mão. Eu queria você escrevendo aqui: eu não vou abrir mão do que Deus tem para a minha vida. Eu não vou abrir mão do que Deus tem para a minha vida, porque Deus não vai te obrigar a fazer determinadas coisas. Tem coisas que você vai ter que renunciar, tem coisas que você vai ter que passar por sofrimentos, você vai ter que passar por situações, né? Mas se você não abrir mão, se você perseverar, você vence. Agora, não vale a pena perseverar por qualquer coisa. Você tem que perseverar para aquilo que Deus tem na sua vida. E você só descobre isso andando com Ele.
você só descobre isso passando tempo com ele. Em Isaías 43:19 diz: eis que faço uma coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios na terra seca, ou rios no ermo. Sabe o que é interessante? Eu estava vendo um documentário esses tempos, e quando estava vindo ali um terremoto, um tsunami, na verdade, tsunami, né? Então, os animais ali, os animais aquáticos, assim que fala, né? Os animais ali que estavam ali na água do mar ali, enfim. Então, aqueles animais, eles identificaram que algo ruim ia acontecer, né? Esses animais aquáticos, né? Vamos dizer assim, eles identificaram que tinha uma vibração, tinha algo acontecendo já de muito longe, uma pequena vibração. Então aquelas tartarugas marinhas, elas começaram a ir para um outro lado. Elas perceberam que algo ia acontecer, né? E sabe, e elas são animais, né? Elas são animais e elas percebem o que está acontecendo na natureza. São animais assim da natureza e percebem o que a natureza está fazendo. E também nós temos uma nova natureza em Cristo. E quando você anda com Jesus, você percebe o que Deus está fazendo na sua vida. Você percebe o que Deus está fazendo na sua região. Você percebe o que Deus está fazendo no mundo. Não sei se aconteceu com você, mas muitas vezes está vindo uma palavra para você e tem outras pessoas falando no mesmo sentido. Por quê? Porque você tem uma percepção espiritual. Você começa a perceber o que Deus está fazendo, né? E é assim também que acontece. Se você andar ligado com Deus, você vai perceber o que Deus está fazendo. E às vezes as pessoas só estão vendo o que os outros estão fazendo e não estão vendo o que Deus está fazendo. Então às vezes nós estamos vendo o que os outros estão fazendo e nós não estamos vendo o que Deus está fazendo. Então Deus está nos chamando para isso. Nós temos uma natureza espiritual. Quando você se conecta com Jesus, você nasce de novo, você experimenta um novo nascimento espiritual. Então nós precisamos andar guiados pelo Espírito e perceber o que Deus está fazendo. A palavra nova no hebraico, ela diz assim: algo fresco, renovado, não usado antes. Então é algo inédito que vem de Deus. Eu declaro que está vindo sobre você algo fresco, algo novo, algo renovado, não usado antes, algo inédito está vindo sobre a sua vida em nome de Jesus. Uma unção fresca, uma unção renovada, uma unção inédita sobre a sua vida. Está vindo algo fresco, algo renovado, algo inédito sobre a sua casa, sobre a sua família. Você que se acostumou os seus filhos a agirem com você de determinada forma, você que acostumou as suas finanças funcionarem de determinada forma, esse é o tempo de você entender que Deus está fazendo algo novo. Recebe essa palavra. Fala assim: Deus está trazendo algo fresco, algo novo, algo nunca usado antes, algo inédito sobre a minha vida. Deus está trazendo algo fresco, algo renovado, e não usado antes. Interessante é que a palavra renovo, ela vem de algo que já foi novo e está sendo renovado, né? Então Deus também tem o poder de reciclar, de fazer coisas novas, né? De fazer coisas que agora já estão velhas se tornarem novas novamente. Renovação, né? Deus está renovando coisas na sua vida. Escute bem, num tempo de mudança, você precisa reconhecer a mudança. Coloca aí se você tem um pedido de oração, nós já vamos orar. Então, escute bem, você precisa estar atentos aos sinais de mudança de Deus. E você não consegue ficar atento aos sinais de mudança de Deus sem uma conexão com Deus. Parece bem óbvio, né? Mas assim como aqueles animais da natureza, eles perceberam que algo estranho estava acontecendo com a natureza. Se você
andar conectado no Espírito, você vai perceber o que está acontecendo no mundo espiritual. Muitas vezes quando as pessoas vêm pedir oração, e Deus dá a palavra certa, revela o que está acontecendo. E as pessoas falam, nossa, isso é de Deus mesmo. E está acontecendo exatamente assim. Ou eu falo assim, estou sentindo essa dor. Nossa, isso aí que você falou, eu falei isso hoje. Por quê? Porque se você andar conectado no Espírito, você vai perceber o que Deus está fazendo. Você está ouvindo isso? Então, abra espaço para o novo. Porque Deus está trazendo coisas novas. Coisas novas vão se manifestar. Eu cancelo agora todo decreto de morte. Eu cancelo agora toda palavra maldita. Tinha gente aqui que ia morrer, não vai morrer mais. Está cancelado agora todo espírito de morte. Todo mal agora. Bate em retirada em nome de Jesus. Escuta bem. Você precisa reconhecer que está vindo uma mudança. Você precisa reconhecer que Deus está te mudando por dentro. Você precisa reconhecer que Deus usa as provações, que Deus usa as adversidades para te fazer crescer, para fazer algo novo, algo renovado, algo inédito na sua vida. Você está vendo isso? Então, muitas vezes o que Deus está fazendo, a gente não entende. Muitas vezes o que Deus está fazendo parece improvável. Parece um caminho no deserto, parece um caminho sem fim. Mas você precisa crer. Deus já tem um caminho. E sabe, se você está com Jesus, você já está no caminho. E se você às vezes está desviando do caminho, volte para Jesus, que Ele vai te guiar. O caminho é Ele, e Ele também tem um direcionamento, Ele tem um caminho para a sua vida. Sabe, abre espaço para o novo. Escreve assim, eu vou abrir espaço para o novo. Eu queria cada um aqui escrevendo, escreve aí, eu vou abrir espaço para o novo, porque Deus vai fazer algo tremendo na minha vida, né? Deus vem falando comigo algumas vezes aqui, e eu vou falar com vocês, sabe? Nós precisamos buscar um discernimento para abandonar os velhos hábitos. Qual que é o hábito que está fazendo você perder tempo? Qual é o hábito que está fazendo você desagradar a Deus? Qual é o hábito que está fazendo você perder um tempo que é precioso, né? De buscar Deus, de construir algo que Deus pode direcionar você? Qual é esse tempo que está sendo perdido com um hábito, né? Um hábito que não vai acrescentar nada, que não tem nada a ver com o propósito de Deus para você. A Bíblia diz que é um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Você tem tempo para tudo, só não tem tempo para aquilo que não é o seu propósito. Eu lembro que uma vez eu fui dar uma aula em 2015 ou 2016 e veio isso para mim, bem básico, mas uma grande revelação, uma verdade. Há tempo para tudo, você tem tempo para tudo, só não tem tempo para aquilo que não é o seu propósito. Então, é o tempo de deixar o passado no passado, é o tempo de permitir para Deus, é o tempo de pedir para Deus te dar um discernimento, hábitos novos, pensamentos novos, pensamentos de paz, pensamentos de fé, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A palavra renovo, ela quer dizer um broto, um rebento, um crescimento contínuo, né? E é um termo que aponta para um crescimento sustentável e um processo de frutificação. Você está ouvindo? A palavra renovo, ela quer dizer algo que está crescendo, está sendo sustentado e um processo que é frutífero e um processo e uma frutificação perpétua. Você está ouvindo isso? Em Salmo 92, versículo 14, vamos orar agora. Diz assim, mesmo na velhice produzirão frutos, continuarão verdejantes e cheios de vida. Você pode dizer amém? Deus está decretando algo novo. Fala, eu recebo. Fala assim, eu creio, eu recebo. Eu tomo posse agora dessa palavra. Fala isso aí para você ver. Interage com a palavra, levanta a mão na sua casa, levanta a mão onde você estiver e fala, eu recebo algo novo de Deus. Deus, ele é uma fonte inesgotável de renovos. Deus é uma fonte inesgotável de poder. Deus é uma fonte inesgotável de milagres. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Na velhice ainda darão frutos e serão viçosos ou verdejantes ou florescentes. Você está ouvindo isso? Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Deus vai trazer frutos contínuos. Deus está trazendo para você não só um fruto para hoje, não só uma bênção para hoje, mas o que Deus vai te dar são frutos
contínuos. A bênção que Deus vai liberar na sua vida não vai ser uma bênção só para hoje, só para agora, mas Deus está trazendo uma bênção contínua, algo que não vai ser interrompido, algo que não vai ser paralisado. É uma bênção contínua, é uma frutificação perpétua, em nome de Jesus. Recebe? Em nome de Jesus. Olha lá, uma última escritura e vamos orar. Se você não colocou ainda, coloca: eu tenho meu pedido de oração. Escreve assim: eu tenho meu pedido de oração, né? João capítulo 15, versículo 5 diz: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O que Deus está falando com você hoje? Primeiro, Deus já decretou algo novo. Então, você precisa pegar isso pela fé. Tem algo novo de Deus para a minha vida. Tem algo novo para acontecer na minha vida. Se Deus falou, é só questão de tempo. Já aconteceu. Na fé você fala, já é. Você fala, vai acontecer. Né? As duas coisas são importantes. A Bíblia fala, na verdade, sobre a fé, a esperança e o amor. Na verdade, o amor está acima de todas as coisas. Na verdade, às vezes você pode revidar de alguma forma, você vai evitar isso. E você vai crer que Deus sabe o que está fazendo. E que Deus está no controle de todas as coisas. Né? Escute bem. Nós vamos orar agora. Se você está com alguma dor, se você está orando por um milagre, você está crendo que Deus pode fazer algo novo, algo poderoso, que Deus pode liberar algo na sua vida agora, então escreve assim: eu creio em milagres agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Escute bem. Estava vindo aqui para mim, eu vou falar aqui, né? Eu vou falar essa palavra aqui, porque quando a palavra vem assim e a gente libera, Deus sempre tem feito algo. Então, o novo de Deus, o renovo de Deus, né? O renovo de Deus, esse novo de Deus está trazendo uma abundância aqui para alguém. Escute bem, quando Deus sopra em uma situação, ninguém pode impedir. E eu ouvi o Senhor dizendo que tem alguém aqui, que Deus já te deu uma estrutura, Deus já te deu uma sabedoria para lidar com uma abundância, para lidar com o cumprimento de uma promessa. Porque o filho, quando ele é imaturo, ele nada difere de um escravo. Então, às vezes, Deus já está te abençoando bastante, ou Deus já está cumprindo uma promessa. Mas Deus precisa nos levar para novos níveis de maturidade espiritual, emocional, física, para liberar novos níveis do que Ele tem para nós. E tem pessoas aqui que desconhecem o céu. Tem pessoas aqui que desconhecem o divino e as dimensões espirituais. A coisa é muito mais profunda do que a gente imagina. A gente só sabe o que Deus revela, né? A Bíblia fala lá em Salmo 25 que Deus revela os seus segredos. Deus revela os seus segredos, né? aos seus servos, né? Deus revela, vou mostrar aqui para você. Deus revela os seus segredos aos seus servos, né? Salmo 25, 14. Ele confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Tem gente aqui que Deus está falando, Deus já te deu uma estrutura e agora vai vir abundância. Só que eu vou falar uma coisa para você. Em tudo, procure saber qual é a vontade do Senhor. Quando Deus te libera algo, quando Deus te libera algo diferente, quando Deus te libera algo especial, Deus está falando no mistério aqui, alguém está entendendo. Quando Deus te libera algo diferente, algo especial, então você deve entender que isso tem um propósito maior. Fala, Deus, então, em tudo eu vou procurar saber qual é a sua vontade. Por quê? A estrutura, Ele já te deu. A sabedoria, Ele já te deu. Mas agora, né, mesmo assim, em tudo que você for fazer, você vai usar a sabedoria que Deus te deu, mas também você vai manter o seu relacionamento com Deus. Em tudo, procure saber qual é a vontade de Deus. Deus, o que o Senhor quer que eu faça com isso aqui que o Senhor me entregou? Você está ouvindo? Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor está liberando decretos de renovo.
Pessoas aqui que eram para morrer, não vão morrer, vão viver em nome de Jesus. Pessoas aqui que eram para sucumbir, pessoas aqui que eram para serem destruídas, o Senhor está trazendo um crescimento espiritual. O Senhor está trazendo um agir no emocional. O Senhor está trazendo uma prosperidade também financeira. O Senhor está trazendo conexões divinas. O Senhor está afastando pessoas. O Senhor está afastando pessoas, mas também o Senhor está trazendo pessoas pontuais dentro do seu propósito para nós. Eu peço que o Senhor venha de uma maneira especial. Libera esse decreto de algo novo. Fala assim, eu recebo o novo de Deus. Pai, eu peço que o Senhor venha agora trazer algo fresco, algo renovado, algo inédito sobre a vida de cada um de nós que está aqui. Pai, o Senhor é nossa fonte. O Senhor é nossa fonte inesgotável de renovos. Eu peço que o Senhor venha com um renovo sobre a nossa vida espiritual, emocional, física. Pai, obrigado, porque o Senhor está trazendo uma abundância sobre a vida de cada um que está aqui. Eu declaro cura agora em nome de Jesus. Deus, eu peço que o Senhor venha dar sabedoria agora, para que cada um tome as decisões dentro da sua perfeita vontade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Gente, que especial. Que especial. Deus está fazendo coisas poderosas aqui no nosso meio. Deus me confirmou ali algo. Você pode dizer glória a Deus? Que especial. Estamos sempre aqui. Novos horários, 5h30 da manhã, 7 da noite e 23 horas. Tá bom? Aqui na descrição também tem as formas de ofertar. Até o nosso próximo encontro. Até lá.